Olá, pessoal. Demos uma pausa aí, férias, né? Dá uma pausa para descansar. E nesse período a gente andou pensando em o que fazer, no que falar, e eu lembrei, né, de uma saga, vírus que acometeu os mutantes, né? O Legacy vírus. De novo, né? E aí peguei quadrinho de novo, Marvel agora, vamos para Marvel. E aí eu peguei esse Legacy vírus e falei, cara, teve um vírus aí que acometeu os mutantes na década de 90, depois a gente conta um pouco dessa história. Peguei essa ideia e joguei no colo dele, já que o Ricardo é o imunologista da equipe aqui. Falei, rapaz, desenrola aí, vê o que você conta de história pra gente sobre esse Legacy. E aí, papo de tutor de hoje. Rapaz, na verdade foi sensacional. Tipo, eu não conhecia ele. Não conhecia, foi o Felipe que me mostrou. Aí eu fui pro quadrinho ver. E tipo, deu pra construir o vídeo numa proposta bem massa. O que tem a ver Legacy Virus, o vírus Legacy da Marvel, dos quadrinhos do X-Men, com o coronavírus, que espola a humanidade, né? E o HIV. Então nós montamos uma história em quadrinhos para começar aqui. Beleza? Bem, Beleza, vamos ver o que você me conta aí. É que é outra história também. Eu não sei como é que vai ser contada essa história em quadrinhos. Vou acompanhar agora junto com vocês. então, ó, nossa primeira página aqui do nosso HQ. É impressionante. Mas eu tenho que fazer um jabá dos caras, porque, cara, é sensacional. É uma revista de verdade. Tem ISBN, tem registro, uma revista, o Journal of Geek Studies. Então é uma revista, é um jornal de estudos geek. E os biólogos malucos, nerds da vida, que tem conhecimento biológico, escreve para essa revista, velho. Faz uns artigos. Então, tipo, grande parte do que a gente vai fazer aqui está baseado em cima de um artigo que esse cara escreveu, da Argentina, que são as bases biológicas dos mutantes da Marvel. Então, tipo, recomendo muito vocês entrar para ver. Então, tipo, é uma revista de verdade, com ISBN, você escreve um artigo, se for aceito, você põe no lápis, inclusive, você pode pôr no currículo. É assim, não sei se nenhuma banca de concurso vai achar legal pra caramba a tua publicação, mas é sensacional. Entrem para ver. Tá aqui o endereço. Entrem pra ver. É muito legal. E tipo, já adianto que 70% da revista é Pokémon. Mas tem Pra quem gosta de Pokémon, esse de X-Men, de Mutantes da Mar. Então, vem de lá a maior parte da história. Então, inclusive essa revista cita os quadrinhos e diz exatamente qual volume, qual edição, qual não sei o que lá que diz os negócios. E de lá vem essa figura do Fera dando aula. Conta a história aí, Felipe. Você que leu o negócio. aí esse quadrinho aí, eles diminuíram, usaram aquela partícula P, eles nessa roupa aí, a partícula P é do Homem-Formiga, né? Então eles vão lá, se encolhem e entram dentro do mutante, aí eles entram dentro do Frodo, que é um mutante meio sapo, para estudar biologia mutante, né? Então aí é na hora que eles estão na circulação. Senhor dos Anéis? Não, não é o Frodo do. Não, o nome do. O nome. Não, o Senhor dos Anéis que botou o nome de Frodo bem, acho que depois, né? Porque o Frodo ele é bem antigo. Não sei qual a data dele, não, mas ele é bem antigo nos mutantes já, da primeira geração. É o vilão. É, depois a gente vê as datas aí. Pessoal, é o seguinte, fazer uma errata aqui que a gente falou besteira. A Sociedade do Anel, livro do Tolkien, foi publicado em 1954. Tá aqui os anos da obra dele e a capa brasileira. O personagem que a gente estava falando não chama Frodo, entendeu? Essa figura ela é tirada de Wolverine e os X-Men, volume 1, de 8 de fevereiro de 2012. É o Fera na escola ensinando os alunos a sua primeira aula de biologia, usando um cara chamado Toad como matéria de teste. Besta, os alunos colhem para o tamanho microscópio e viajam pelo corpo de Toad, que no português aqui no Brasil ficou traduzido para grosso. Então não é Frodo, é grosso. Entendeu? E aí ele falou besteira. Mas mesmo assim, os X-Men surgiram em setembro de 1963 por Jack Kirby e o famoso mestre Stan Lee. Então, mesmo que chamasse Frodo, e se alguém tivesse copiado alguém, eu diria que foi o Stan Lee e o Jack Kirby que copiaram o Tolkien, beleza? Então vamos voltar pro vídeo.
Mas aí eles estão aí dentro do Frodo olhando biologia mutante, né? E aí, nesse momento aí, o Fera tá mostrando para os alunos dele o Gen X, né? Que todo mutante a mutação, né? No Gen X é que faz é, eles virarem o Homo superior, né? Que são os mutantes. E isso faz com que eles desenvolvam poderes, aquela coisa toda. Então tá relacionado aos poderes dele, é o Gen X. É uma mutação em um gene específico que dá esse fenótipo. Isso, isso. Né? E aí tá aí. Né? Eles estão olhando, é até estranho aí que o Gen, ele tá olhando o Gen aí, esse xizinho aí. É da circulação sanguínea, tem hemácia, né? Tem aquelas águas-vivas ali, eu acho que é algum linfócito, a célula de defesa, né? Mas Licença poética. aí a liberdade, licença poética. Né? Mas, na verdade, essa página é linda, ela é maior que isso, é grandona, é um desenho super bonito. Né? Mas o lance é esse, eles têm o GX e nós não temos, nós Homo sapiens não temos, o Homo superior tem esse GX e isso vai se conectar ao legacy vírus, né? É aí que a gente faz a... Sabendo que é um gene em específico que provoca o fenótipo do superpoder dos negócios deles lá, se desenhou uma cura, uma intervenção baseada nesse conhecimento sobre o gene X, é isso? A cura, né? A ideia lá do vírus era isso, é o vírus aí, né? Esse vírus foi o legacy vírus, ele teve algumas versões, né? Legacy 1, 2 e depois 3, né? Ele começou a ser produzido pelo Apocalipse, logo depois ele foi aperfeiçoado, que dá para dizer assim, qual é o nome do rapaz? O Conflito, Conflito aperfeiçoou ele, e aí tem toda uma história, que é a Canção do Carrasco, né? Uma saga bem interessante, né? Mas esse Conflito, ele aperfeiçoou esse vírus, e aí ele bota nesse cilindro, né? E num cilindro lá guardado, e ele usa esse cilindro para trocar. Não, ele troca, não é ele que abre, não, ele bota dentro desse cilindro, e aí o Sinistro, né, oferece a Jean Grey e o Ciclope para ele em troca desse cilindro, teoricamente o material genético do Ciclope, de toda a história do Ciclope, estava ali dentro, né, e aí o Sinistro pega, né, esse cilindro fechadinho lá, né, trocou com o Conflito, deu a Jean Grey e o Ciclope e pegou esse cilindro fechado. Eu não sei como é que um cara pode se chamar de Sinistro e pegar um cilindro fechado de outro vilão e sem checar o que tem dentro. E depois dá pro cara ali, deu pro cientista dele, né? Rapaz, no Rio, quando alguém fala que você é sinistro, você é sinistro. Ao contrário, Esse sinistro da Marvel podia ser chamado de inocente. Sinistro fechado. Ele leva para casa para abrir. vamos lá, abre e libera o vírus estava lá dentro. Na verdade, ele não abre, ele entrega pro cientista dele aí, que também é um mutante, né? O Gordon Lefter, né? E entrega para ele, ó, tá aqui, abre aí. Aí ele abriu, aí é a hora que ele abre, né? Aí ele fala que, ó, eu abri isso aqui, teoricamente, ele é um mutante, né? Abri e tava vazio. Mas a cara dele, ele já sabe que ali deu ruim para ele. Ele já tá com a cara, tava vazio, deu ruim, né? E na sequência do quadrinho, né? Logo o quadrinho abaixo, ele já começa a tossir e tal, tá lá fumando, saindo. Nesse momento começa a infecção com o Legacy, né? O Legacy 1. Depois ele sofre uma mutação para o Legacy 2, que é menos letal, né? Leva mais tempo para matar, mas tanto o Legacy 1 como o Legacy 2, eles são específicos para o Gen X, né? Eles só afetam mutantes, né? Eles se ligam ao Gen X. Aí você foi ler. Então, tipo, o que eu achei? Que esse Legacy vírus, ele é direcionado, ele mira organismos que têm o X-Factor, o fator X, o gene X. Eu achei isso. O que eu encontrei? Que esse vírus, ele insere introns. Aí que fala sequências de DNA, junk DNA sequências, sequências lixo de DNA, fora introns, essas sequências lixo, dentro do gene X das vítimas que tem o gene X. Se o cara não tem o gene X,
o vírus passa reto. Então, ele é direcionado a inserir sequências de DNA introns dentro do gene X, não em outro lugar. Então, pelo menos o Legacy 1 e 2. O TED depois dá ruim. Parece o 3 e começa a matar um tanto de gente. Mas ele sofre uma mutação, meio que. Uma mutante faz uma mutação nele sem querer, e aí acaba ficando. É um vírus que injeta introns dentro do gene X de quem tem gene X. Teoricamente, anulando os poderes desse mutante. Para quem não tem gene X, sossegado, não dá nada. E aí, Outra coisa. Outra coisa que é importante é o seguinte: o Gen X, ele não é ativado, ele é ativado quando o mutante usa o poder. Entendeu? Então, se o mutante não estiver usando o poder dele, o vírus não faz nada. E eu acho que você vai usar isso lá na frente. São da parada. Na hora de comparar. Então, por exemplo, enquanto o Gen X não estiver ativo, não dá nada pro mutante. O vírus entra lá e vai embora. Eles falam, tá isso aí em algum momento. Mas quando o mutante ativou o poder dele, aí, meu amigo, aí a coisa tá armada. Porque aí sim você ativa. Você ativou o gene, você mexe no vírus, aí tá ativa o vírus e segue adiante. Né? Então tem esse lance também. O que nos traz para o livro de genética, o livro de biologia molecular. Então, a gente já discutiu isso, deixa eu olhar na minha cola. Papo de editor número 8, de DNA, RNA e proteínas, o que são esses diabos desses introns? Então, no DNA genômico de uma pessoa, você tem exons e introns. Os exons codificam proteína, os introns não. Então, quando você transcreve o DNA para RNA, você tem um transcrito primário de RNA com toda a transcrição, com toda a cópia, e aí você tem splicing removendo os introns, gerando um RNA mensageiro maduro que vai virar proteína e vai manifestar o fenótipo, a característica do cara. Então, se você enfiar introns no meio do gene X, teoricamente você vai remover sequências que iriam fazer parte da proteína que gerava o poder do cara. Então, é uma explicação muito plausível de como o Legacy poderia atuar injetando esses introns dentro de um gene funcional, fazer com que esse gene parasse de funcionar. Então, é plausível a ideia dos quadrinhos. Mas aí a gente tem a grande pergunta nessa primeira fase. Se é plausível, tem como um vírus da natureza ele ser tão específico dessa forma, então? Dele infectar só determinado tipo e dele se inserir no DNA e fazer modificações de um gene específico e ainda ser ativado mediante circunstâncias específicas? Então, depois da nossa aula de quadrinho, é que nós vai para microbiologia ou imunologia. Ou para a próxima página. O exemplo que eu trago aqui é o HIV. Então, ele é um vírus que provoca AIDS, amplamente conhecido, pandemia, desde os anos 80. Então, é engraçado que o povo conheceu o termo pandemia agora com Covid. Mas não, pandemia, né? A AIDS foi uma pandemia enorme que ainda está por aí, né? Então, o vírus HIV, para ele infectar uma célula, ele precisa de especificidade, ele tem especificidade. Ele só infecta linfócito TCD4. Então, na minha cola de novo, papo de editor número 11. E ele só infecta linfócito TCD4. Por quê? Porque a proteína que ele tem na superfície dele, que ele liga na célula para infectar, se liga com a proteína CD4, com o correceptor CD4 que essas células têm, que esse linfócito T tem. Então ele faz um misto aqui ligando a proteína dele com a proteína CD4, com o receptor de quimiocílio dessa célula, e faz a ancoragem para poder se inserir lá para dentro. Então, eu estou botando uma seta aqui que se eu lembrar desse receptor de quimiocílio, que lá na frente vai ter história. Então, tipo, e tem especificidade. Tem vírus que tem vírus que não tem. Mas na natureza, o HIV se é esse exemplo de que ele infecta uma célula em específico. Ele precisa de um receptor específico para entrar. E aqui está o ciclo de vida dele. Então, ele se liga no receptor de quimiocina e na proteína CD4 e injeta o seu material genético. Esse material genético ele é um RNA que vai sofrer transcriptase reversa, a ação de transcriptase reversa para se tornar um DNA.
esse DNA integra no genoma da célula hospedeira. E aí, mediante uma ativação, esse DNA se torna ativo e começa a transcrever RNA viral que vai ser usado para montar novos vírus. Mas ele se insere em qualquer canto? Não. Aí é que tá. Mas ainda vamos continuar com o vírus. Ele infecta os tecidos e as mucosas, ele infecta o linfócito TCD4, ele infecta a célula dendrítica que transporta ele para os linfonodos, de novo, para proteger a resposta imune. Depois de se estabelecer os linfonodos que tem linfócito pra caramba, a viremia aumenta. Você vai ter uma explosão da quantidade de vírus nesse organismo. Só que, com anticorpos e linfócito TCD8, com resposta imune contra vírus, o organismo consegue suprimir essa quantidade de vírus e controlar a infecção. E esse troço fica latente por anos, com esse DNA inserido esse DNA viral inserido no DNA de células hospedeiras da pessoa. Então não elimina, ele só suprime. E lá na frente, mediante outras infecções microbianas e citocinas pró-inflamatórias, você tem a ativação da replicação viral e o cara tem uma explosão da quantidade de vírus no organismo que eventualmente vai gerar a doença conhecida como AIDS. Então, tem especificidade tanto para se inserir na célula, quanto para onde esse DNA vai parar dentro da célula, para depois ser ativado e provocar a doença. Então, o quadrinho é perfeito. O cara que bolou isso aí, velho. Então, o HIV é muito para mostrar isso. E na época, teve todo um lance do quadrinho com a questão social do HIV, de minoria, tudo, né? Então isso foi muito... Eles pensaram na parte biológica, mas na parte também de como estava sendo visto o HIV. Como uma cura para quem não é doente, isso já está usando outras discussões sociais também, bem complexo e bem interessante. Fico medo muito da leitura, porque eu me encantei com o negócio, estou correndo atrás agora, de cor de velho. Então, ó, é isso que acontece na vida da pessoa. Aqui a linha é vermelha, isso, né, Felipe? É vermelho, é vermelho. Que a quantidade de vírus, ela cai porque a resposta imune consegue segurar. Eventualmente, depois da ativação, 2, 3 anos, ela sobe de novo. E aí você tem anticorpo, linfócito citotóxico, tudo da resposta imune segurando. Não vou entrar em detalhes da resposta imune agora aqui, porque o foco nosso é o vírus e não o sistema imune. Mas há uma ativação que está aqui. Por favor, eu não acho chance. Ignorem esse miolo. Ignorem essa cascata de sinalização intracelular. Entenda assim, para quem é mais leigo, quem manja de sinalização, quem gosta disso, divirta-se. São sinais percorrendo a célula. Então você usa moléculas para passar esses sinais. São todas essas moléculas aqui. Uma que ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra. Cascata de sinalização. Não é por acaso que também existe uma cascata de coagulação. Tem papo tutor disso também. Mas, por favor, não quero entrar nisso. TCR sinal. Receptor de célula T. Então, a ativação do vírus ela ocorre quando o receptor do linfócito T recebe um sinal. Que sinal que é esse? Um antígeno. Uma coisa que ele vai lutar contra. Por isso que aquela outra figura mostrava, colocava que infecções podem ativar. Então, quando esse linfócito T, olha o vírus aqui, ó, latente HIV provirus. Então, tá aqui o vírus quietinho, lá no DNA do linfócito T. Quando ele é ativado, uma cascata de ativação percorre essa célula até ativar um fator de transcrição NF-κB, ou seja, uma proteína que vai percorrer o DNA dessa célula, ativando genes para um propósito. Nesse caso, é um propósito pró-inflamatório, uma ativação para combater aquela infecção. Resumindo, ó, quando esse linfócito T, que tem o vírus latente quietinho no DNA dele, quando ele for ativado, ele está inserido no DNA da célula, de forma que essa ativação para combater uma infecção também ative a transcrição do DNA, do RNA do próprio vírus. E aí que o trem dispara. Então, deixa eu voltar. Aqui. Depois da latência clínica, outras infecções microbianas, citocinas pró-inflamatórias, que vão ativar essas células que têm o vírus inserido quietinho, vai aumentar a replicação viral, o que vai provocar
todo o fenótipo clínico, digamos assim, da AIDS, do aumento da replicação viral. Então, comparando o Legacy com o HIV, tem especificidade para entrar, tem especificidade aonde ele vai se implantar e também tem especificidade que leva a uma especificidade de quando ele vai ser ativado. Por isso. Isso aí que você falou é naquela hora de, por exemplo, só vai ser ativado se o cara usar o poder dele, no caso do quadrinho. É isso aí. Essa cascata de ativação aí. O Legacy vírus ele é direcionado a atuar em cima de um gene específico e o negócio só vai ser ativado mediante uma circunstância fisiológica. Quando o cara usar o poder dele. E isso explica muitas vezes a latência de um vírus. É isso aí. Massa demais. Massa demais. É massa. Olhando assim agora. Sim, cabeça de cientista, acho que é interessante. Mas é interessante. Mas é interessante, sim. Eu não poderia deixar de trazer o exemplo da hora. Vamos para a nossa próxima página do nosso quadrinho. A moda. A moda. Que vírus está na moda? Pandemia. O que está rolando na vida de todo mundo. Então, a Covid-19, agora sendo mais técnico, ela é provocada por um vírus chamado SARS-CoV-2 e é um vírus que também tem suas especificidades. Por isso que eu queria trazer já para casar o negócio. Ele tem uma proteína spike que está na superfície dele que dá essa especificidade. Então, para quem dormiu nos últimos 2 anos, é um vírus que provoca uma doença respiratória em uma porcentagem das pessoas é letal. Isso ele é espalhado pelo ar e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, você que dormiu nos últimos 2 anos, você acordou e encontrou um mundo um pouco diferente, né? Mas para quem não dormiu nos últimos 2 anos, esse vírus tem uma especificidade para entrar na célula. Digamos que ele é menos complexo que o HIV nesse sentido. Ele tem uma especificidade para engatar e injetar o material genético, mas esse material genético é um RNA que não é reversamente transcrito para DNA, então não tem inserção no genoma. Esse próprio RNA já codifica as proteínas do vírus que vão ser produzidas e novos vírus são liberados. Então a nossa especificidade aqui está na abordagem. O vírus tem a sua proteína que interage com o receptor da célula hospedeira. O receptor que todo mundo chama de ACE2, que nada mais é do que a ECA2. Já ouviram falar disso? Enzima conversora de angiotensina 2. Papo de tutor 19. É a enzima daquele processo que controla a pressão arterial. Para quem, por favor, assistam os vídeos antigos. Então, essa proteína está na superfície de células que são suscetíveis à infecção. O vírus engata ali com a proteína spike e se ancora na superfície da célula-alvo para injetar o seu material genético para dentro. Então, não tem tanta especificidade, porque ele insere e não é reativado. Mas para entrar também tem esse direcionamento, do mesmo jeito que HIV e o Legacy. Então, só mais informações. Essa figura foi publicada mostrando possíveis alvos para terapia e também como que é o estudo da resposta imune contra vírus. Então, isso aqui está mais aqui por contextualização mesmo, acrescentar mais conhecimento à história. Mas o ciclo é esse, ele engata na ACE2, ele é internalizado, libera o RNA, que é transcrito, que é traduzido, proteínas virais são montadas num novo vírus e o novo vírus é liberado. Só uma dúvida. Então, isso, por exemplo, faz com que ele não precise, por exemplo, de um evento específico, igual, por exemplo, o HIV e o Legacy, que a gente falou aqui, precisava de um evento do uso do poder. Aqui não, ele já entra e já começa. Isso também. Até essa latência, esse período de não rolar nada, e para ser ativado depois, é ele integrar no genoma, né? Como esse é RNA e não integra, o HIV também é RNA, mas ele tem uma transcriptase reversa que transforma ele em DNA para ele integrar no genoma, né? Ele integrar. Então aí ele precisa. Entendi. O Legacy, ele também era respiratório. Se for buscar uma semelhança, né, a transmissão dele era respiratória. Teve, inclusive, isolamento.
Naquela época, Distanciamento social. isolaram os mutantes, pegaram os mutantes infectados, isolaram em Genosha, e Genosha, o líder era o Magneto. E aí, quando veio a cura, curou todo mundo, e aí o Magneto passou a ter um exército de mutantes em Genosha. Virou uma potência militar absurda. É porque a galera do quadrinho, né? Mas se vê. Né? O negócio tá rolando até hoje. Não, são as sagas. Mas aí é isso. Então, assim, naquela época, uma das coisas que aconteceu foi isso: isolamento. Pegaram ele, vamos isolar, vamos botar, mandar para uma ilha lá, para Genosha. Mas não é novidade que isolamento ajuda. Agora, tipo, como curiosidade, eu trouxe mais uma página para essa história. Se a gente tem tanta informação, não dá para usar isso de alguma forma para tentar curar? Então, voltemos ao HIV. Já conseguiram curar o HIV? Bom, conseguiram, mas num cara só. Qual que é a vibe aqui? O cara tinha HIV, mas ele também tinha leucemia. Então, muita gente já conhece isso. Um dos tratamentos mais eficientes para leucemia, uma das estratégias, é transplante de medula óssea. Então, você dá uma quimioterapia que acaba com o sistema imune e as células sanguíneas do cara e dá medula óssea, célula-tronco, stem cell, para regenerar esse sistema imune, essas células sanguíneas e acabou, não tem mais leucemia. Você mata a leucemia com quimioterapia e regenera com célula-tronco, com medula óssea. Só que, tipo, eu não falei pedir para cá. O HIV ele precisa de um correceptor, de um receptor para entrar. E se não tiver? E não entra. E aí entra o milagre da estatística. Algumas pessoas já estão ligadas que você encontrar um doador de medula óssea é algo extremamente raríssimo. Ou não, um doador compatível. Que a compatibilidade de transplante para medula óssea é um negócio extremamente difícil de encontrar. É muita coisa junta que tem que dar certo, molecularmente, para que isso aconteça. Então o cara tinha HIV e o cara tinha leucemia. E acharam para ele um doador de medula óssea para tentar curar a leucemia dele. E aí, velho, esse doador, vou repetir, é difícil achar um doador compatível de medula óssea. O doador compatível de medula óssea, para esse cara que acharam, era um cara que tinha uma mutação, delta 32 que chama, no gene CCR5, fazendo com que esse correceptor não seja funcional. Então, peraí. Não é o receptor que a HIV usa para entrar? Então, tipo, se você der uma medula óssea para ele, uma célula-tronco para o paciente, que tem uma mutação que não tem o receptor, o HIV não vai entrar mais na célula. Então, agora você pensa na sorte do indivíduo. Vou repetir. O cara achou um doador que era a cura para ele. O cara achou um doador de medula compatível para tratar a leucemia dele. E esse mesmo doador compatível também tinha uma mutação que impediu o HIV de entrar na célula dele. Vê essa história de matar 2 coelhos com uma caixa d'água só? Esse transplante de medula óssea curou tanto a leucemia quanto o HIV desse paciente. Tipo, e tá aqui um comentário que foi publicado na Nature divulgando esse resultado em fevereiro de 2009. Então vocês entenderam a lógica do negócio? Eu fui claro, Felipe? A medula que o cara recebeu tem uma mutação para ele não ter. Tem uma mutação que a consequência dela é ele não ter o receptor. E aí você matou a leucemia dele com quimioterapia, você deu para ele células-tronco que regenerassem as células dele. Só que essas novas células imunológicas, inclusive linfócito CD4, são resistentes ao HIV. Uau! Não tinha agora como HIV se ligar a ele. Vírus. E tá aqui o artigo dos caras publicado no New England. Se você só me contasse, você só me contasse sem mostrar os artigos, já ia ser isso lá. Ele inventou. E a gente vai pôr o link do artigo aí para as referências. Quem quiser acreditar, ler melhor. Rapaz, impressionante. Você já sabe o caminho. Você já sabe que transplante de medula óssea usando uma medula
de um doador que tem essa certa mutação poderia curar o HIV. Ah, velho, agora você não precisa achar um cara que tem leucemia para fazer o transplante e tentar curar o HIV, né? Um comitê de ética só autorizou esse experimento porque, tipo, ele precisava do transplante para curar a leucemia. Uma vez que existe a ciência mostrando que você pode curar o HIV, você meio que credencia essa técnica para ser usada de novo. E usaram. E funcionou de novo. Então, aqui em março de 2019, um segundo paciente foi liberto do HIV usando terapia de célula-tronco. Você dá uma quimioterapia, você acaba com o sistema imune do cara e você dá uma célula-tronco de um doador que tem a mutação que não tem o receptor. Pronto, você vai regenerar o sistema imunológico e o HIV não consegue mais entrar. Acabou. Tá aqui o artigo. Agora, intencionalmente. Essa segunda foi intencional. Foi intencional. Mas tipo, então beleza. Agora o mundo vai ser outro. Não, porque como eu comecei na alimentação, transplante, você achar doador compatível para transplante medular óssea é raríssimo. Então, mas se abre uma possibilidade para caso claro do negócio realmente acontecer. Entendeu? Ele a cada 10 anos talvez. Não, essa mutação que inopera, que impossibilita você tocar o receptor CCR5, te torna resistente ao HIV, mas tipo, o linfócito CD4 precisa desse receptor para trabalhar. Então, você está adquirindo um fator de risco, o paciente que recebeu esse transplante, ele está adquirindo um fator de risco a ser suscetível a outras infecções. Mas, pô, o cara é resistente. Diga-se de passagem, até hoje, vírus muta e não é pouco. Já se sabe de todas as variantes de SARS-CoV-2 que estão rolando aí, mesmo pós-vacinação. Então, vírus é um negócio que muda pra caramba, ele muta demais. Então, ele pode arrumar outro jeito de entrar. Provavelmente até vai, eu diria, em alguns anos aí. Então, não é uma coisa milagrosa, mas é demais. Um avanço, é surreal ver isso aí, ver essa ciência acontecer. Sim, sim. Então, essa era a intenção. Trazer esse conhecimento do Legacy aí, que é a vida real. Não sei se ficou claro, se eu consegui explicar as paradas e fazer as conexões aí, mas... As conexões, unir essas referências aí, mas acho que sim, acho que deu. Pode bater o selo aí.